Olá, tudo bem? Estamos aqui no oitavo episódio, já estamos no oitavo episódio do programa Falando de Fraudes. E hoje tem um conteúdo muito especial para vocês. Aquela velha história, se você não caiu numa fraude, com certeza você conhece alguém que já caiu. Cada vez mais aumenta esse problema, é um problema moderno que assusta muito as pessoas, está no nosso dia a dia. E a gente traz aqui formas de prevenção para vocês, histórias muito interessantes. E hoje a gente tem uma história muito interessante mesmo. Lembrando só antes que esse programa é uma organização da Moraes Advogados, do meu amigo Afonso Moraes, que vai falar daqui a pouco, e do iTech também apoia esse programa, a Avante apoia esse programa, a Confip, o Grupo Alais. Vou apresentar, já falei do doutor Afonso aqui, e ele vai apresentar também nosso super convidado hoje, que a história vai surpreender todo mundo, pode ter certeza. Olá, doutor Afonso, tudo bem? Tudo bem? É um prazer novamente estar aqui, poder prestar essa colaboração, esse conhecimento, né? Estar com o Paulo aqui mais no oitavo episódio, com essa produção belíssima, né? E hoje nós temos um convidado muito especial. Nós vamos falar de fraude, mas de uma maneira que visa a raiz da fraude. Como é que a fraude começa? Porque uma coisa é a aplicação da fraude, que são os estelionatários. Hoje tem talvez até porque a dificuldade de emprego no Brasil, o crescimento, o modus hoje de vida, de economia informal, está trazendo mais aplicadores de pequenos golpes e de fraudes, que eu costumo diversificar. Golpes seriam aqueles pequenos, aqueles que a pessoa ela mesma elabora e ela manda um WhatsApp ou ela manda uma mensagem, o cara dá um golpe da pizzaria, né? E a fraude é uma coisa mais elaborada, normalmente é feito por uma pessoa que entende um pouco de informática, que se chama hacker, né. E esses golpes aí, eles estão aumentando de uma maneira geral, visando empresas, né. As empresas, elas procuram não valorizar muito a segurança cibernética, a cibersegurança. Ainda hoje, elas preferem fazer publicidade em camisa de futebol, na televisão, mas entrar realmente colocar o dinheiro, né. É mais ou menos a mesma coisa os homens públicos não fazem com a parte de saneamento. Não está embaixo da terra e ninguém vê. A segurança é a mesma coisa, ela está no backdown, atrás, ela está atrás, então eles não investem, né. A capacitação também hoje no Brasil tá bem deficitária, né. As empresas, quando elas querem investir em segurança, elas querem trazer alguém que já está no topo lá, e o topo já está ocupado, trabalhando, não estão dando muita oportunidade para quem sai do TI, então é aquele círculo vicioso, né. Não tem mão de obra, porque não qualifica a mão de obra, né. Mas a gente vai estar num patamar muito perigoso e que depois da pandemia, que, com relação à cibersegurança, com relação a empresas, e a segurança e os golpes ou as fraudes, elas começam na empresa. Se a empresa tiver segurança, vai ser mais difícil alguém montar um esquema de fraudar. E aí, sem contar a educação digital que a empresa precisa dar. Mas vamos passar aqui o nosso convidado, um convidado especial. Ele é um ex-hacker que aos 19 anos, 1997, quando a internet ainda engatinhava, hackeou um computador na NASA. Na realidade foi um supercomputador, essa aí o Blue Murphy é um supercomputador e depois ele explica melhor, parece que eram 48 computadores em um computador só, ele era na época o mais moderno do mundo, já tinha até Firewall, se eu não me engano, que não era muito comum, né. E o seu apelido é Stone, nosso convidado é o Vanderlei de Abreu Júnior, carioca, que é um personagem que todos que trabalham com cibersegurança e todos os internados vão gostar de ouvir a história dele, porque a história desse garoto prodígio. Hoje hoje Stone tem uma empresa, a Stone House, que é uma empresa que presta assessoria para várias empresas como a OTAN, a NASA, CEO do É pouco eh não, hein? Multishow, Telecine, Futura Play, então ele dá segurança para essa empresa, mas eu acho que melhor até nem falar, né, A gente vai lá, o Google que deve ter muita história, né? ele acabou de lançar o livro, Qual que é o livro, a Storm? A história do brasileiro que invadiu a NASA. Vale a pena esse livro, hein? Sim, eu já li, tô na metade, tô devorando o livro, é muito bom. Não só a parte humana do livro também, eu já parabenizei ele, ontem por telefone, porque a parte humana do livro, da vida dele, é muito bom. A gente depois vocês vão ver, a gente deve gratidão, e gratidão pela Operação Catedral 2 de pedofilia, que ele vai contar melhor, não só sobre a pedofilia, mas com tudo que ele a vida dele, por que que levou a isso, essa pessoa aí superdotada, que vai nos trazer essa história. São pessoas Bom que a gente dia, não Vanderlei, conhece. estamos aqui querendo te ouvir. Bom dia, como vão? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei muito cedo com informática, meu pai é militar do IME,
engenheiro do IME, militar engenheiro do IME. Sempre tive computador em casa, desde muito novo. E sou o típico garoto suburbano carioca, que lutou bastante para estar onde está agora. Tem muita, foi muita água por baixo do rio aí, por baixo da ponte. E como começou essa história sua aí junto com os primeiro um dos primeiros hackers do Brasil deve ser, porque o 97 nem tinha muito computador, né. Como chegou A minha foi a primeira página, homepage, antigamente chamava homepage. A minha primeira homepage especializada em hacking, conspiração, alien e tal, muito legal. Eu fui a primeira ou a segunda capa do caderno de informática do antigo JB, que foi o primeiro caderno de informática do Brasil, Sérgio Charlab. Nossa senhora, cara, eu tinha Mas eu não vou deixar de perguntar para você descrever como é que você conseguiu hackear o Blue Mountain, quando a internet era 160 vezes mais lerda que hoje no Brasil. Como é que você conseguiu fazer isso? Uma explicação, como é que conseguiu e por quê, né? Por que a NASA? 160, não lembro, acho que era umas mil e tantas vezes mais lento. Ah, tá. lembro Era ainda ultra. eu falo isso ainda, Discada, eu lembro justamente disso, a internet discada. Eu lembro que você ia ver uma foto assim, a foto o pessoal que é mais moleque não vai saber disso aí, mas você lembra a foto ia chegando aos pouquinhos, assim, para completar uma foto. Hoje em dia a gente vê Uma vídeo, forma. é Era assustador. 36.800 kbps na época. Era 36.800 bytes bits por segundo. Hoje é 1 giga. É 10 mil vezes, 1 milhão de vezes quase mais rápido, mais, é assustador. mais rápido. É assustador. Isso a gente está falando de 20 anos. É muito a evolução da internet, da internet e da informática está sendo muito rápida. E nós ainda estamos na infância do negócio. A gente Exato. ainda vai ser muito, muito mais dependente das máquinas do que hoje em dia. Então, Mas qual foi essa história aí? voltando ao tema, eu comecei a me interessar por isso, né, por segurança da informação e tal, porque não tinha segurança não, né? Por hackear mesmo, entrar, invadir, pegar a informação a meio à porta, porque a gente não tinha um espaço aqui no Brasil, não tinha como conseguir informação, determinadas informações, elas ficavam em bibliotecas, dentro de instituições que não permitiam acesso direto só a cientistas, a pessoas que tinham já credenciais para acessar. Então a gente tinha que fazer o que tinha que fazer, né, para conseguir informação. Eu me lembro que as fotos do Hubble, por exemplo, só eram distribuídas para imprensa especializada e para cientistas. As fotos de alta resolução, fotos de satélite, Você sempre tudo se isso. interessou pelo tema, né? Sempre se interessou pelo tema. Sim, sempre me interessei por espaço, né? Sempre me vi trabalhando com isso desde novo. Uma amiga minha que fala, né, cara, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que realizou em pouco tempo a maior parte dos sonhos que você tinha na infância. E é verdade, assim, sempre tive vontade de trabalhar com o espaço, com a NASA especificamente. Então, eu fui lá e entrei a força. Como que você foi qual foi o caminho? Você já conhecia toda essa tecnologia? Como você teve acesso a Então, esse assim, eu já conhecia o que acontece. Eu já trabalhava com. Meu pai tinha uma loja de informática. Ele foi para a reserva e montou uma loja de informática. Eu tinha acesso a novas tecnologias e tudo mais. E eu comecei a procurar, né? Pulsar mesmo tecnologias novas. E essas tecnologias novas, elas não eram muito fáceis de encontrar aqui no Brasil, né? As formas de entrar em sistema, etc. Então você acessava de fora. Eu comecei a acessar a internet nem tinha no Brasil ainda, não existia no Brasil ainda. A gente acessava a internet nos Estados Unidos, através de bridges de telefone. Eram os números chamados 000, 666.
00055. Que custava Era fortuna, não é um isso? Custava ligar. Então, Aí você hackeou as ligações, né? exato. Quer dizer, meu pai pagou umas algumas vezes para eu entrar, mas depois a gente conseguiu um jeitinho de não precisar pagar mais, É. entendeu? Só um parâmetro aí que você pode acaba esquecendo, né, essa sua facilidade, às vezes, de estar para bem que dó, né, eu lembro que você perdeu uma namorada justamente porque você facilitava algumas coisas e ela não gostou, num capítulo Minha pri futuro, né. minha primeira namorada. Então é, Ela é procuradora hoje, procuradora é, é, ele foi eu não me lembro agora qual a situação, mas ele estava lá e não era alguma fila, alguma coisa, ele conseguiu hackear a fila e entrar na frente e Qual que é? pegou a namorada. Conta essa história pra nós aí, Não, Vanderlei. então, eu estava ela sempre foi muito certinha, era a primeira aluna do colégio militar, bailarina municipal. Eu era minha noiva na época, e eu tinha feito alguma coisa com o telefone, tinha ligado, feito uma ligação de graça para alguém e tal, e aí eu também estava no Ministério Público, ela falou: "Não, isso é incompatível com o teu cargo". Não sei o quê. Eu falei: "Cara, eu tô fazendo isso exatamente para não ser pego pelos outros lá. Depois o Ministério Público se acerta com o telefone, então eu quero ser morto", entendeu? Vai que o cara rastreia meu telefone. Aí, naquele tempo não tinha Bina, não tinha nada disso, né. Aliás, tinha Bina, mas assim, para você saber, e as pessoas com quem eu estava investigando, tinham acesso, assim, a A gente essa vai chegar, tecnologia. nessas pessoas, vamos voltar lá. Aí eu perdi ela porque estava fazendo besteirinha, uma pequena, Como é que você chamava elas? Um nome típico. amada imortal. Nossa, isso é bonito, hein? Ó, É, por depois causa das a cartinhas gente vai do explorar, Beethoven. a gente você é tão interessante que eu acabo me sobre quando nós vamos explorar a sua parte mística, o seu sincretismo religioso, que é muito importante, para ver que não é só um hacker, uma pessoa ligada no digital, ele também é muito humano e é ligado na parte, espiritual da coisa, né, é muito interessante. Por isso que eu falei que a história dele é interessante de uma maneira geral, e Sou tão católico, apostólico, romano, judeu e macumbeiro. Isso, exatamente. A mãe dele é judia e ele explora a Umbanda, o Candomblé, que é muito comum no Rio, né. No Rio eu É, também tinha muito sincretismo, no tempo que eu vivi aí, eu cansei de ir também em templos de Umbanda e tal, porque faz parte da cultura do carioca, sim, né. Mas voltando ao Blue Monte, então as dificuldades todas para ele suplantar foi que no Brasil não tinha ainda internet, não tinha ainda as nuvens, né, ele tinha que acessar a BBS, né, como é que chama? A BBS é americana, BBS, pagando, exatamente. era caríssima, era tipo assim, R$ 1.000 uma ligaçãozinha simples, e aí ele teve que achar a porta que foi, entrar gratuitamente nas ligações para conseguir chegar. Aí ele conseguiu Como que foi isso aí? Aí ele conseguiu Ah, hackear, aí ele pode contar para nós, né, o dia que a NASA descobriu, como é que foi, que eu achei muito interessante a maneira que seu pai te abordou dentro do quarto. Ah, Conta mas pra deixa eu nós. entender melhor, não entendi direito como você fez esse processo, como você entrou na NASA? Mas então, o que que acontece? Vou contar um pouco sobre o episódio em si. Nessa época, isso é idos de 97, 98, já já tinha algum skill, já tinha alguma rodagem em sistemas de computador. Já tinha começando a hackear, já fazia esses negócios no telefone, etc. E aí, o que acontece? Eu descobri um bug num tipo de sistema operacional de uma máquina chamada Silicon Graphics. Esse bug me dava a possibilidade de acessar qualquer máquina Silicon Graphics da face da Terra. E eu não falei para ninguém, não tinha aquele negócio assim. Mesmo que tivesse hoje, né, não me dá um centavo. Então, para que eu ia falar para alguém, né? Então, eu usei para acessar máquinas e ganhar um concurso, para ir para Berkeley.
para conhecer a Universidade da Califórnia, Berkeley, que estava rolando, chamado Site at Home, ligado a ligado ao Search for Extraterrestrial Intelligence, é um programa fundado pelo Carl Sagan. Aí eu plantava os programinhas nessas máquinas em Silicon, para poder rodar esses pacotes da Silicon Graphics, né, do Site at Home, que era um sistema de busca de alienígenas. Quem processasse mais pacotes ganhava uma passagem de graça para conhecer o site. Aham. Aí eu hackeava o Isso negócio. não tá no, isso não tá no livro, viu? Isso não tá no livro. Ah, não? Não, isso não Não, tá no livro. tá, tem uma parte lá, acho que não chegou ainda, não tem, nessa Não. parte do livro. Aí, o que acontece? O que acontece? Eu tinha uma máquina no laboratório de física terrestre, que é o responsável pelos NOAA, para para que era uma máquina que estava ligada a uma rede interna, que estava ligada a outra rede interna, que acessava o laboratório de Los Alamos, uma rede dentro do laboratório de Los Alamos. E essa rede tinha acesso aos servidores de Los Alamos. Um deles era o Don Malcolm, que na época era um dos computadores mais protegidos do mundo. Só que ele deixou o rabo lá em cima e eu fui desviando o novelo. O legal é isso, quer dizer, eu passei por trás do firewall, na verdade. Eu bypassei o firewall. Não hackeei o firewall, eu passei por trás dele. Meu Deus do céu. É porque o file é mais difícil hackear, então você conseguiu achar a porta, passou por trás, entrou pela porta de trás, né? Essa Exatamente pela porta dos fundos, deixar a porta dos fundos aberta. você entrou. E daí você teve Exatamente. acesso a todas as informações da NASA? Como que Cara, assim, a verdade, como eu disse, eu tinha muita máquina na NASA, eu tinha várias máquinas, em vários lugares diferentes. E eu não estava procurando nada específico, até porque se eu visse a fórmula da bomba atômica na minha frente, eu ia saber que era a fórmula da bomba atômica. Meu Deus. O que Então, era ganhar como é que você vai saber que é um negócio início? Não sabe, eu não ia saber. Eu tinha 17, e até 19 anos, começando a faculdade, já que é o maior número de máquinas possível. Então, assim, não fez muita diferença para mim, não fazia muita diferença para mim, eu achei até por isso, por eu não ter baixado nem nada sigiloso, nem causado dano irreparável a nenhuma máquina, eu não tomei um processo mais forte lá. agora falando sobre ainda por que entrou no supercomputador do Blue Note, né? Né? Então, Então, aí eu, É que eu perguntei justamente, voltando aqui, qual que era a pessoal. intenção de entrar? Qual o objetivo de entrar? O que eu acho, pelo que eu conheço de você, o pouco que eu conheço, é que você tinha o objetivo simplesmente de entrar. Esse é o objetivo do hacker do bem. Ele quer entrar, mas não quer fazer mal. Se fosse o hacker do mal, ele já colocava lá no sistema automatizado e roubava todas as informações e ia vender. Não é o seu caso. Por isso que eu falei essa diferença, né? Ele quer entrar para curiosidade, porque ele não tinha acesso às bibliotecas aqui, às fotos do Hubble, então ele foi até lá para pegar a informação. E aí, o que aconteceu? O pai dele foi notificado pela Kathleen, algo que eu não sei o sobrenome, Jackson, olha, Kathleen Jackson, você foi para lá e você não foi preso. major, na época major. Hã? Ela é major da aeronáutica, Kathleen Jackson. É a maior especialista, 19 anos de especialidade em cibersegurança na época. Então deixa eu entender. Então você entrou, porque era uma competição, e daí quando descobriram que você entrou, como que foi isso? Exato. Meu nome estava na competição. Hã? Meu nome estava lá. Era para eu ganhar uma passagem para E daí tá- Los Angeles. Você deixou o nome, mas não sei. Molaço, assim, né? O problema é que eu segurava as máquinas. Assim, quando eu entrava na máquina, eu segurava as máquinas para ficar entre os três primeiros e tal, que já era suficiente, acho que eu simplesmente ganhava alguma coisa.
eu segurava as máquinas para ter uma capa, o cara é rico, tem várias máquinas, tem uma loja, isso aqui, e tá fazendo aula da questão física dele. Para não ficar muito estranho. Aí, de repente, eu por acesso do Mountain e esqueço de limitar o processamento dele. E aí, cara, eu tinha mais pacotes processados que a IBM inteira. Então, os caras falam, pô, o moleque lá do Brasil tem mais pacotes processados que a IBM, tem alguma coisa errada. Aí foram ver da onde é que estavam vindo de pacote processado, né? E avisaram os alunos. Eu não sei se, aí eu não sei, eu tô especulando, eu nunca soube direito como é que foi que eles descobriram quem eu era. Que tinha duas formas. A primeira era simplesmente o Berkeley passar, olha, é um tal de Vanderlei Abreu, mas eu acho. Aí era seu pai, que seu pai chegou, a notícia chegou no seu pai, que tem o mesmo. Então, eu acho que. Por quê? Porque o meu cadastro lá era Vanderlei Abreu Júnior. E aqui no Brasil, na BNDES, eu botei só Vanderlei Abreu. Quando eu trabalhava, na época quando eu tinha acabado de sair. Mas o dono também é amigo meu até hoje. Na Uniti, que era um provedor de acesso à internet, também era BBS. A BBS é provedor de acesso à internet. E eles. O que acontece? Ele falou, né, pra mulher quem era o dono do corpo. Aí ela viu lá, Vanderlei Abreu, foi pesquisar, né? Eles devem ter banco de dados lá, da Segurança Nacional, sei lá o quê. E meu pai era o general do Exército Brasileiro, meu pai de Holland, Estados Unidos. Então, exatamente, um general hackeando a NASA é diferente. Pô, aí ele era um cara, ele é especialista em guerra eletrônica, eu não falo isso. Acho que eu nunca falei isso, mas ele é especialista em guerra eletrônica. Aí ele escreveu, acho que apostilas de guerra eletrônica do AMAN. Então, assim, pô, caraca, o cara quase realmente pode causar incidente diplomático. E aí, mas eles descobriram e daí chegou, como foi? Eles vieram com polícia, teve alguma ação assim ou só Entrar em contato, assim, acho que primeiro entrar em contato, eu já sabia, mas eu ficava quieto, né, se não desse nada, eu já sabia que eu tinha sido pego, porque o Júlio falou pra mim, nada com meu pai. Aí dias depois, o meu pai veio para meu pai e falou, Júlio, você sabe quem é Catherine Jackson? Conhece um tal de computador chamado Malta e tal? Vamos dizer que você hackeou aqui, me ligaram no CML, Comando Militar do Leste, pedindo explicações, o que o exército, quando você chega general, divisão, de brigada, é tudo muito correto. General é uma dúzia, né? Então, assim, o general na época tinha sido colega do meu pai, era um general de exército, meu pai saiu como general de brigada para mim, não. Então, assim, foi abril, toda a fazenda aí nos Estados Unidos, tudo dentro hackeando máquina lá, e caramba, perguntando se teve uma da embaixada americana perguntando se o Brasil estava com exercício militar digital, tentando invadir as máquinas dos Estados Unidos. Meu Deus. Sabiam que Quase deflagrou a guerra, deflagrou a guerra. então aí, assim, e pior é que o Mountain é um produto importantíssimo para ele. Era tipo a joia da coroa. Um dos computadores que podem ser falados, né? Ele tinha sido feito em estardalhaço enorme, porque como o Mountain, eles podiam desmobilizar várias ogivas nucleares, vários testes que eles faziam, instalações de teste nuclear, um monte de coisa. O Blue Mountain, ele fazia simulações suficientemente apuradas para não precisar de troca. E aí, de repente, um cara com acesso, Carioca. general brasileiro, tem acesso a informações. Até agora ninguém sabia que ele tinha 19 anos. Era um adolescente, um pós-adolescente, 19 anos. E aí, agora, eu te pode. Aí, assim, foi, quer dizer, eu não posso contar tudo realmente,
Aí quer dizer que, assim, no final das contas, porque eles não faziam ideia do que eu tinha feito, assim, menor ideia, e me prender não iam conseguir, nem sabia que era internet direito no Brasil, É, não tinha lei, não tinha nada que marcasse então me e aí prender você ficou aqui. com medo de ser preso, e aí o seu pai negociou com o Tem governo ali, americano assim, dizendo que medo de ser preso, assim, medo de ser preso eu não tive, porque, assim, o máximo que podiam me fazer, eu não podia tratar de mim. é, Ser preso eu acho muito difícil, porque não tinha crime, né, não fez depois que você criminal foi no Brasil. não, depois que você foi até lá, que aceitou o salvo-conduto, porque, eles te deram salvo-conduto desde que você fosse até Los Alamos para explicar como é que você conseguia entrar. Aí você Na ficou verdade, né? eu fui ao GSFC, eu fui à NASA, foi onde eu invadi efetivamente, né, a primeira parte da invasão. Aí eu fui para Maryland, em um lugar chamado Greendale, perto de Washington, uma hora de Washington, mais ou menos. Aí eu saí em Baltimore e fui para lá. É, enfim, aí assim, eles me deram, porque assim, porra, imagina se fosse um russo, se fosse alguém que realmente quisesse, porra, um moleque lá dos Estados, que não fazia mal, tem programa, eles tinham um programa deles, eles primeiro prendiam, lá nos Estados Unidos, se eu fosse um americano, tava preso, ele tinha sido preso, É, com lá teria, certeza, não teria moleza não. com certeza absoluta, mas assim, o que eles iam fazer? A verdade é essa, cara, a mais sensata de todas lá foi essa, assim, porra, se eu não aliciar esse moleque, ele vai ficar pior, vai fazer coisa pior, e eu não sei o que ele fez, entendeu? Como é que eu vou fechar essa porta? Quantas lojas ele tem, o que ele fez, não sei o que. Então, Não, simplesmente pegar ela ele tinha que fechar a porta. porra, o computador tinha 5 firewalls atrás, sei lá quantos, não lembro direito, tem estrutura aqui, mas era um monte de firewalls que protegiam ele estava numa rede que não era acessada nem de dentro de Los Alamos. Como é que eu acessei a porcaria do negócio? Nós eles estavam mais curiosos para fechar, mais, mais, mais interessados em fechar do que me punir, porque me punir não iam conseguir, entendeu? Quer dizer, não me prender, não fazer nada, não consegui fazer porra nenhuma. E assim, a verdade é que agora passaram 21 anos, eu posso falar e tudo mais, mas, porra, tu imagina a vergonha que é na época, se tivesse sido julgado isso. Sabe o que lembra? Lembra aquele filme Não, Ainda Se For Capaz com o Leonardo DiCaprio, já assistiu? não, Que já, depois o mas ele pessoal foi vai pra preso. entender como que a pessoa consegue fazer isso. Era um Ele cara que foi fazia preso, ele Tava fez, cheio, ele era realmente cometeu bom, uma mas ele falava fraude assim, cara, meu, em efetiva. vez de querer punir o cara, vamos entender como esse cara é bom e como ele pode ajudar a gente. E foi isso que você se tornou, né? Uma pessoa que ajuda, né? Mas esse Aí você cara foi voltou. preso e ele cometeu um crime mesmo É, não, continuado. diferente, tem essa diferença. Durante anos, anos e anos, aqui, eu acho que 5 ou 10 anos, ele descontava cheque da Panam. Aquele, o Então, Nick lá, assim, é era o Nick fraude total, entende? como é que chamava o hacker que pegou e fazia? É o Nick, né? É o Nick, Wikileaks. é o Nick. Não, o Timor e o Wikileaks. Não, esse é outro filme. Ele está falando de uma fraude que aconteceu nos anos 60, que os pilotos podiam descontar direto na boca do caixa cheque da Panam. Ah, tá. E aí, o que acontece? O cara imprimia o cheque da Panam, fez uma máquina de impressão do cheque da Panam e ia no boca do caixa e com Piloto. vestido de piloto e sacava. E ele podia entrar ele vestido de piloto, ele entrava em qualquer lugar, simplesmente porque estava vestido de piloto. Mas esse caso era crime. No caso É. do Vanderlei não era crime. Bom, aí Não Só é que tem uma por coisa em nada comum. total. Uma coisa em comum que as pessoas perceberam a inteligência dessa pessoa lá, criou um esquema, e daí utilizaram ele para evitar futuras fraudes. Você também foi para esse caminho, né? Você falou aquilo que eu gostaria de ouvir, que é o nosso problema é isso, é a internet, é a expansão das coisas. Você tenta, cara, esse golpe atingiu, vai, 100 pessoas, 200 pessoas. Hoje, um hacker do mal monta um golpe, afeta milhares de pessoas, seja do boleto, seja do Tinder, seja do que, ele tá Cara, tá na moda. exatamente, ele atinge
um universo grande. Por isso que os crimes crescem em proporção geométrica, não de aritmética, né? Vão crescendo muito por causa disso, não há um controle, né? Hoje no Brasil, a média é que 80% das pessoas usam smartphones que são mais fáceis de trabalhar e mais fáceis de sofrerem golpes e tem menos proteção, né. Então, hoje desde do velhinho até a criança, todos estão conectados quase o dia inteiro, né, seja em jogos online, seja no Facebook, no Instagram, então tem Exato. um campo imenso, né, a pessoa passa o dia inteiro fazendo isso. Os meios de pagamento são instantâneos, são muito rápidos, né. E as empresas não estão preocupadas só com a parte estética e a parte de promoção, não se preocupam em criar meio de segurança. Não existe educação digital, como você É. deve usar. O único que fez foi um banco agora, fez alguma coisa sobre fraude, mas os outros não fazem, né. O Itaú, por exemplo, tem uma pessoa lá do Itaú que escreveu agora uma reportagem reclamando, né, que 70% das fraudes são em bancos digitais. Os bancos digitais não seguem as mesmas parâmetros dos bancos tradicionais, entendeu. São fintechs que viraram banco de Exato. repente. São vários problemas que a gente vê no nosso dia a dia de fraude, e até interessante isso aí, até interessante entender a história do Vanderlei, porque vai muito em função disso, né. E daí, de entender isso aí para proteger as pessoas. E daí quando teve toda essa Vou questão. até fazer uma parte aqui, se me permite, vou até fazer uma parte com a devida vênia, para falar sobre meu pai caiu agora nesse golpe do Pix. Meu pai, tem um pai de eletrônica, imitação, não sei o quê, achou que era eu pedindo dinheiro. O golpe do WhatsApp do pai para o filho? É, ô pai, anota meu telefone novo. Ô, Vanderlei, A minha esposa acabou de mandar para mim isso aí. Vanderlei, deixa eu É, falar para você, eu trabalho com recuperação de crédito, além de fraudes, né, eu tenho um call center e por isso que eu comecei a ver esse excesso, né. E existe uma coisa em call center que chama-se, telefone hot, tá. Todo telefone que quando atende, ele passa a ser hot. Eu já sofri 3 vezes esse golpe do meu filho ligando para mim, 3 vezes. A última vez, eu acho que talvez eu usei um estratagema para tentar porque eu já tentei pegar o cara, não consegui pegar o cara, já fiquei segurando ele 2 dias, tentando algum indício para pegar. O estratagema que eu usei é o seguinte, o meu filho, ele chama Marcelo Triplo, ele não usa Moraes, entendeu. Então eu falei: "Olha, você está ligando dessa vez errado, eu não tenho um filho chamado Marcelo Moraes, você tem Marcelo, Marcelo Triplo, meu filho é Marcelo Moraes, e tem só 10 anos e tal, você deve procurar o Marcelo Triplo, você pode ver na mídia, tá em outros lugares aí", entendeu. E aí, até agora eu não vejo sair dessa lista de telefones hot, porque eles vão jogando e vão reciclando, né. E por isso que eu falo, são call centers de estelionatários, com toda a tecnologia, com script, tudo próprio, né. é importante lembrar que o Banco Central criou um mecanismo de devolução. Então, você tem que entrar em contato assim que você perceber a fraude, Isso, você entra em contato com o banco, eles são obrigados a te devolver o dinheiro. exatamente. Ah, não sabia disso. Não, tem aquele Ah, mecanismo de 72 horas, por causa do Pix, se você comprovar que Ah, é uma tá. fraude, o banco tomou cuidado, se fosse bom, eu gostaria de você agora, já que você voltou para o Brasil e tal, contasse a parte quando você foi trabalhar no Ministério Público, trabalhando na operação Não, só Catedral para 1 e entender um Catedral pouco, 2. só para entender um pouco antes mesmo, para finalizar essa história da NASA, que acho que falou sobre a NASA, né, então, mas daí eles Catherine, né, você falou? Ela foi Catherine, conversar com você, daí chamaram, daí entenderam o que você fez, como que foi daí o processo final? então, aí eu fui para lá. É muito engraçado que os civis, o pessoal que trabalhava com segurança civil, quase tipo, um Deus, caralho, foda, você fez, não sei o quê, coisa maravilhosa. Como é que você conseguiu acertar, mal? Os militares quase me engoliram. Já tá preso, que botou mó terror em mim, assim. Chegava, dava uma cutucada na minha cadeira, pra ver se eu enfiava porrada em alguém, ia preso mesmo. Queria arrumar uma forma de prender você. Uma única forma de me prender. Então, assim, foi tenso, mas saí de lá, fiz amizade, saí de lá com um diploma de auditor de segurança da Ah, época legal, ó. do TCSEC. Então, assim,
Esse modo preferido salvaram todos. E daí veio para o Brasil, daí você começou a trabalhar também nessa área de proteção. Sim, aí não, aí eu era Pra tava na ele, né? faculdade. Foi Pediram pra ele, né? Foi Estava na faculdade ainda. na faculdade e, porra, cara, é uma coisa incrível. Eu fui pra NASA, sabe? Não era, eu fui ali pra esquina, não tava faltando de sacanagem. Aí o professor me reprovou. O único professor me reprovou por falta. Você estava lá na Eu não podia mais trancar não podia mais trancar a matéria. Então, assim, eu não passo professor, ele falou, olha, estuda, não precisa vir, mas estuda. Aí o professor de laboratório de física, 2, me reprovou por falta. Não, porque laboratório de física você tem que ir, não sei o quê. Pô, mas Você não está entendendo, né, meu amigo? Pô, você... aí, bom, aí eu fiquei com 0 na matéria. E para entrar em mecatrônica era a nota mais alta, uma dos CR mais altos, porque você faz o ciclo básico em engenharia e depois entrava na matéria que você queria, na PUC. Mas a mecatrônica era a cereja do bolo, né? Porque tinha muito pouca vaga, etc. Então, tinha muita gente que ficava puxando matéria até conseguir entrar no CR, puxando eletiva, né? Para poder entrar. Então, ficava no ciclo básico por, sei lá, 3, 4 anos. E eu queria entrar, né? Queria fazer, etc. E eu precisava de CR. Aí estava catando matéria facilzinha para fazer, para poder entrar, poder pegar específicos. Aí, né, surgiu uma, uma moça que fez uma denúncia para o Ministério Público, uma repórter que fez uma denúncia para o Ministério Público, e o promotor, na época era professor da PUC, Romero Lira, procurador hoje em dia aposentado. Ele me falou, olha, você fica com 10 na minha matéria, que não tinha nem isso, mas dá uma ajuda aqui pra gente nesse negócio de investigar. Eles achavam que era uma coisa pequena, não era uma coisa muito. Eles não tinham isso, na verdade, nem eu, porra, eu muito menos, eu não estava acostumado com esse negócio de política. tinha o tamanho Então, da amplitude. não tinha. Então, assim, eu fui Era uma operação, na realidade, era uma operação mundial, né? O Brasil participava da operação mundial. Então, aí, Então, na época não era uma denúncia do FBI que tinha um cara dessa, que era suposto ser dessa coisa aliciando o Eloy pela internet. Então ela foi para o FBI, fez a denúncia para o FBI, e o FBI retornou a denúncia aqui para o Brasil, já dentro da Operação Catedral, né? Já dentro da Operação Catedral. E descobriu-se que aqui era um dos lugares mais importantes da tal da. Aí eu descobri, fui descobrindo, foi que aqui, calhou que o Wonderland, o braço dessa Wonderland aqui no Brasil, era um dos mais fortes do mundo. Eles aliciavam crianças brasileiras para botar tudo quanto é lugar no mundo. era aquele clube inglês. Criança. Era aquele clube inglês, é isso, né? Tinha um clube na Inglaterra. É europeu, é internacional, o inglês. Eu não lembro direito, porque assim, eu, cara, assim, eu bloqueei muita coisa na minha cabeça, porque era coisa, Eu coisa imagino, né? Imagino então, eu cheguei a ficar infiltrado dentro da quadrilha mesmo. Viu? Mas como que era isso? Você entrava? Como que era o processo? Não, eu fui apresentado aos caras como uma pessoa que ia lavar o dinheiro dele. Eu tinha um sistema para transferência de dinheiro no Swift. Nossa. E daí começou a se relacionar com essas pessoas. Sim, tinha filho de deputado estadual lá da Bahia, cônsul de Israel, um monte de gente. Não era médico, advogado, economista de bancos. Era,
E você aí lá dentro daí? não, o Romero cadastrou você no MP, né, porque para poder trabalhar lá dentro, o Romero Eu colocou ele lá. primeiro comecei com E um num cara período. lá dentro deu segurança para ele, porque estava sendo ameaçado. Olha o nível de pessoas que ele estava É lógico, denunciando, né. criminoso internacional, né. Eu até encontrei com o desembargador, que hoje é desembargador, doutor José Muniz Pinheiro, que era procurador-geral de justiça do Rio de Janeiro nessa época. Foi ele junto com o Romero, que criaram acreditou, né, nessa parceria para a investigação eletrônica, porque até então nem tinha como isso. Não, Mas não tinha foi criada legislação por nós. ainda. A legislação mudou por nossa causa. O Eu, ECA o primeiro, ECA não falava internet, divulgação pela internet. Teve casos lá que ele pode contar quanto caso da pessoa que entrou lá e saiu com todo o processo vai do Ah, Brás. entendeu, mas só uma coisinha, Vanderlei, você foi o cara que invadiu a NASA, você mudou o ECA, cara, você é o cara também, mano, pelo amor de Deus, né, fez história, hein. É, porque não tinha, teve casos que pegaram o computador, levaram o computador, aí o advogado fez a defesa dizendo que não havia divulgação, porque na internet não estava no ECA, era só Danilo o Batista, consumo dele. Danilo Batista. Ele foi ao Supremo, ele foi ao Supremo para garantir esse negócio. Eu era aqui, grana, tô falando. Foi ao Supremo para garantir que ele não sairia impune. Os clientes dele saíram impune. Pedófilo internacional, traficante de criança, só impune. Eu Absurdo, não né. sei como alguém, eu não sei, Danilo Batista, não sei se é vivo ou morto, mas eu não sei como alguém defende um cara desse. Tem escrúpulo para defender um traficante de criança. Não, não tem que ter estômago, tem que gostar muito de dinheiro, tá vendendo a alma pro diabo, né. Mas é que esse cara, Todo mundo aquele tem cara, direito à defesa. Uma coisa é o direito à defesa, outra sim, coisa sim, sim, é sim. para mim, uma pessoa que deixa um cara desse impune, assim, uma coisa é você ser advogado e defender o cara dentro da punibilidade dele. Olha, Sim, ele tem que ter uma punição justa. sim, eu acho. Outra coisa é dizer que o Ele cara ali é inocente, dizer que não fez, dizer entendeu? que é inocente. Aí ele corre no mesmo crime. Ele tá com as mãos sujas de sangue. Tanto Mas, pô, advogado se quanto tiver, eu tenho certeza que esse é. Por isso que eu acredito em Deus. Eu sou uma pessoa que tem esse lado. Porque, cara, uma pessoa dessa, Deus que me livre, com certeza ela vai pro inferno. não, certeza mesmo. Mas o caso, qual aquele caso que tá no livro que fala sobre a pessoa que entrou no Ministério Público, pegou todos os documentos e foi embora, um cônsul, alguma coisa, o que que era aquele? Ah, não, não, foi. Então ele era cônsul de Israel. Então, E aí, aí não tem nada a ver com ele. A embaixada de Israel, e a gente apreendeu computadores lá na casa dele. Fotos, computadores, etc. A embaixada de Israel ligou perguntando se, olha, isso aí é material diplomático. Não posso, você não vai mexer, etc e tal. E vai umas pessoas aí buscar no ICE, no Instituto de Criminalística Carlos Évora, aqui no Rio de Janeiro, que é o responsável pelas perícias da polícia. Aí pra imunidade diplomática, né? Absurdo, os né? computadores estavam na minha custódia, né? Minha mãe me deixa eu ajudar, que ligaram para ela, falou, Valete, olha, libera esse computador aí, que fala pro teu filho liberar esse computador aí, que a gente deixa que a gente resolve com o tal do Ariete, não sabe? Deixa que a gente resolve com ele. Aí o- chegaram dois caras, dois armários, pensei que estava com a questão da Golias. Aham. Tinham dois Golias. Não era o Davi e Golias, é dois Golias do Dois Davi. Golias para pegar o computador também. Vou ficar mexendo com Mossad, tá louco? Meu filho. Quer que eu ajude a carregar? Não, Bora, não vi nada. Pode mas ficar. o resultado da operação foi, parece que sem apreensões, sem computadores, não foi? Foi uma Foi um pouco mais, eu acho. Pois é, hã?
160. Hã? 160? É que 100 no É, Brasil e 60 fora, né? E o é, acho que é isso. Teve muita gente fora. vou pegar os do Brasil e Foi Itália, Estados Unidos, muito porque tem que lugar. ter tudo, né, não só Campos Party. Agora entendi por que você escreveu um livro, né? Olha, o livro dele é o Storm, né? É a história do brasileiro que invadiu a NASA. Isso. Pô, vai dar Aí dois livros essa história. O do eu Apple e tenho eu pendão de escrever. Eu sou engenheiro, então assim, o negócio é números. Mas esse livro foi muito bem escrito por outro engenheiro, por incrível que pareça. Ele não é muito bom engenheiro, ele é melhor jornalista. Melhor escritor que engenheiro. Ele é escritor em grego. Eu vi aqui. Qual é a editora? É objetivo, que é um selo de não Ah, ficção com mais letras. bem forte. deixa Teve eu um fazer uma também pergunta aí pra um você. destaque bem grande esse livro, né? Já saiu em vários lugares. Tá em todas as livrarias já. Bem interessante. Vai virar filme. Vai virar filme mesmo? Tem bastante Já foi tem ba comprado. Já foi Eu posso comprado. dizer mas com quem, mas fica mesmo. Ah, vai virar filme. A Operação Catedral vai virar filme. Vamos colocar aqui, aguarde então o livro com imagens, que vão ser muito mais enriquecedoras. Mas deixa eu te fazer uma pergunta Baseado em fatos reais. uma pergunta técnica antes da gente continuar. Eu estava lendo sobre alguma coisa de cibersegurança, e eu vi que hoje em dia, parece que eu esqueci os números, tá? Eu marquei mas já tem 140 milhões de carros espalhados no mundo com tecnologia de internet autoconectados, né? Você acha possível hackear também um carro, já que foi hackeado a NASA? Hã? Sem dúvida. Foi pior. Não é muito pior do que você imagina. Você tem marca-passo hoje. Deixa eu vou dar um exemplo básico. Você tem marca-passo que são Bluetooth. Você pode ajustar por Bluetooth. Você pode hackear marca-passo dá pra matar uma pessoa por. Vai matar uma pessoa pela pela internet. internet. Hã? Pela Tá? internet? Nossa, mãe. Você vai É, piorar. tem filmes aí já, cara. Parece Isso que. aí, realidade. Isso que é realidade virtual, né? Isso é realidade. Vai piorar. Vai realidade real. piorar. Vai piorar assim, ou piorar ou melhorar. Eu vi uma palestra sobre isso numa conferência de biotecnologia. Você vai ter grandes neurais, o Neuralink está aí, eu acho que em 2 anos, 3 anos, você já vai poder ter um chip no seu cérebro, entendeu? Controlando o cheiro que você sente, gosto, para poder comer coisa virtual. Alimentação doideira, cara. Você imagina É o metaverso, né? Esse estrago coisa que do isso pode metaverso. fazer. O metaverso, é o The Ultimate Metaverse, né? Você sente as Mas coisas. vai precisar do 5G para fazer tudo isso aí, metaverso. A gente tem feito algum trabalho com metaverso. Tem um outro podcast que a gente já fez 2 episódios de metaverso, né? Trouxemos alguns especialistas. Então, eu pergunto se o metaverso é virar, por exemplo, aquelas atrações que tem no Epicote lá. Tem uma atração no Epicote que ela justamente ela tem cheiro, tem sensibilidade de frio, calor, né? E ela falou que sim, mas ainda tem que desenvolver essa parte os componentes estão já bem desenvolvidos. O problema é que a internet, que o metaverso funciona numa internet 5G específica numa outra plataforma, não é isso? Senão não funciona. O nome da atração chama-se Soar. Isso. Voo por vários países, Earth World. Muito legal. Quer Adoro, dizer, adoro dele. Aí, é, é, então, daqui a 20 anos, entendeu? Vai ser uma loucura, né? Vai mudar totalmente a nossa vida. A gente vai viver num mundo. Você tem uma discussão, assim, você vai ter muita gente, porque você está alcançando um momento, igual a física, em um momento no passado, que você passa a ter questões muito mais implícitas ao ser, né, ao ego e tal, do que efetivamente técnicas. Eu vou dar um exemplo. O que é a vida? O que estabelece que uma pessoa está viva e autoconsciente?
Quando é que você passa por direito? No Brasil é quando na concepção, né? Ou seja, no primeiro momento que o espermatozoide entra no óvulo, você já tem um monte de direito lá, né? Exato. Pois bem, em uma máquina que tem noção de self, ou seja, uma máquina que sabe que existe, que raciocina, que convive, fala, etc. Ela é um ser vivo, ela tem direitos Quer dizer, ele vai de não entrar em ser caminhos muito escravizada, complexos, né? de não ser escravizada, por exemplo. Porque hoje as máquinas são nossas escravas. Se elas Exato. adotarem, se elas criarem vida, ou seja, se elas tiverem noção de self, se elas sofrerem, chorarem, se você der essa noção de sentimento para elas, você tem que seguir a mesma regra do ser humano. Loucura, hein? O futuro é É assustador. Você dá palestra também, cara? Porque, olha, Dou sim, o dou. conteúdo que você tem é Raramente, eu vou te motivador. falar, raramente dou palestra, porque, pô, eu tô com um tempo, tô com 12 empresas, tô com um tempo ultra curto, mas de vez em quando eu dou palestra, assim. O que você faz hoje, Vanderlei? Então, fora da palestra, fora de escrever livro, fora ter o livro que vai virar filme, fora ter toda essa história, quais são os seus projetos atuais em cima disso tudo que você já estruturou na sua vida? Eu tenho o Storm Group, que é a empresa, uma holding, que tem empresas, nosso carro-chefe hoje é a locação de pessoal especializado em segurança, em desenvolvimento, criptografia, compressão de dados, a gente faz a compressão de dados, a gente faz várias coisas para o Google Play, por exemplo. Nós temos o MatchBet, que vai entrar no ar agora dia 20, é um site de torneios, games. O sinal vai ter um torneio agora em janeiro valendo R$ 10.000 para testar a plataforma, etc. Você não aposta, não é uma aposta, não é um site de aposta. Você, gamer, cria duelos, torneios, etc. e ganha dinheiro com isso. Então, um token utilitário, um criptoativo que pode ser transformado em dinheiro ou outras coisas. Mas, e aí tem o Bottom Box, que é uma plataforma de robótica educacional, e um monte. E você dorme quando? Pois é, hoje eu dou uns 5 horas. Que doideira, cara. você, Cada vez menos. a gente ficaria aqui mais tempo, mas É muita história. Eu muita entendi história. toda Talvez, história tá no livro, talvez mas um não dia, apaga. um dia você queira voltar para fazer o episódio 2. Mas eu queria te perguntar, a gente tem uma árvore de fraude, né? Que não vou te mostrar, porque são as comuns, né? Mas a gente está fazendo agora, tentando fazer uma outra árvore. Tem o sentido de árvore para tentar dar um sentido didático, né? A árvore das prevenções. Então eu queria saber se você tem algum galinho para te colocar, alguma sugestão que possa dar tanto para a pessoa física quanto para a empresa, né? Que para a gente acrescentar, a árvore está na tela, que você não está vendo aqui, né? Mas é assim, por exemplo, olha só, as prevenções começam as mais simples. Não confie em links conhecidos. Cuide, cuide de contatos de bancos e órgãos. Cuidar com contatos de órgãos de bancos e órgãos governamentais. Não use redes públicas para operação financeira. E-commerce somente sites conhecidos e por aí, né? E por aí vai, porque a gente acha assim, não adianta a gente falar das fraudes só, porque as fraudes vão mudar e vão evoluir. É, A gente tem que falar de formas de prevenção. Você fala de prevenção para as pessoas. Vou dar um exemplo. Não confie em nada no WhatsApp. Não faça nenhuma transação ou não faça nada de transação financeira pelo WhatsApp. Embora ele nem, tenha uma. nem enviar o comprovante do Pix que o pessoal faz, né? Não Nem enviar. envia comprovando de Pix. Não, se alguém pedir dinheiro, filho, coisa, pede para falar. Ou então abrir a câmera, entendeu? Não confie em nada do que você vê ou escuta na internet. Porque agora a gente tem um deepfake. Até isso, eles podem mudar. A cara do seu filho. Pode usar a cara do seu filho para te pedir dinheiro. Doideira, hein, cara? É um mundo novo que a gente tem que se Tem proteger que cada se vez mais. proteger, porque, como eu disse, né? Uma coisa é aqueles pequenos golpes do bilhete premiado que a pessoa fazia na rua, ou das tampinhas que dava, ou então de passar por um estelionatário de cheque e tal. Eram pequenos, eram golpes
que afetavam bem as pessoas, mas eram em pequena escala, agora são em grande escala, né? Em produção industrial. E assim, o hacker do mal, infelizmente, está sempre um passo à frente, né? Mas ainda bem que a gente tem um hacker do bem que já até invadiu lá na Que asa aí, você que consegue se ajudar tivesse ele nesse mais, processo tiver, todo. é como o colesterol, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Se tivesse mais colesterol bom, o ruim não adiantaria. A gente precisa de mais pessoas que trabalham com cibersegurança para poder combater isso aí. A gente teve em São Paulo, né? Tem mais adesão também. Precisa de mais adesão dos empresas também. Mais adesão à empresa, porque assim, você já ouviu falar no Mind Club, que é um clube de pessoas ligadas à cibersegurança aqui em São Paulo? Tem no Rio também, viu? Não conheço, não. Eu vou te passar o contato se você quiser conhecer. É um clube só de gente de cibersegurança. Ele é patrocinado só por empresas de cibersegurança, viu? Ah, Talvez se você legal. estivesse lá, você teria uma boa visibilidade. Eu acho interessante, viu? Mas visibilidade ele já tem é enorme, né? Eu falei, Mas é o cara vai virar filme. mas Quem vai ser o ator, será que vai fazer o seu papel, hein? Ah, tem dois cotados aí, mas eu não conheço. Não, eu conheço, sei quem é, mas não posso falar. Não vai falar de lei. Não, Tem é dois mais cotados. visibilidade no sentido de você É porque, tá, assim, o cara que vai me fazer por 20 anos. Assim, Vai voltar para o passado. eu sei, e vou te dizer mais uma coisa, vai ser uma das primeiras vezes na história do cinema que a pessoa, o personagem real é mais bonito do que o ator. Essa é boa. É, que geralmente tem o contrário, né? Geralmente pega os caras que dão uma turma. Já é o gato que vai virar. Não, pô, eu fico ali na capricha, irmão. Coisa tá pensando o quê? Aí o Aí cara sim. vai ver, o cara vai conseguir no charra. Corre atrás, né? Corre atrás. Você perdeu. Vanderlei, muito Vanderlei, legal esse a gente assunto, hein? agradece a você essa disponibilidade, esse tempo aí. Quem quiser encontrar você, redes Então, sociais. eu uso mais para me comunicar, eu uso mais o Instagram. É Vanderlei, meu nome, né? Vanderlei com WY, Abreu JR. Vanderlei Abreu JR. Eu vou Tô procurar aqui, mais, eu vou seguir você. e aí Siga o pode me procurar Vanderlei, por lá. siga o Vanderlei e empresas que estiverem assistindo, contrate o Vanderlei para cuidar de cibersegurança, O porque cara é fera, quem né, tem mano? na NASA pode colocar uma tranca digital, né? Para não evitar acontecer o que em São Paulo aconteceu dois casos grandes, né? Com uma maior empresa que tem de call center, né? Que fica em Bauru, com 5 mil funcionários, com a Record, né? Então, fora que a gente não sabe, né? Fora essa que a gente sabe, o que a gente não sabe deve ser maior. Então, não tem só pequenos golpes do Pix, do WhatsApp do filho, tem os grandes golpes que levam a prejuízo, pedidos de resgate, grandes prejuízos, e é a imagem das empresas. E ninguém quer estar numa empresa, num banco, numa instituição financeira que foi fraudada. Ela já sente Certo? desconfiança. Então, principalmente o conselho que eu dou para os bancos digitais é que eles cuidem da sua segurança. Cuidem da segurança contratando um profissional, fazendo campanhas com relação à conscientização dos consumidores e de seus funcionários. Porque há muito descaso interno. Não adianta você ter sistema se a mão de obra não está treinada e reciclada para poder usar essa segurança, né? Senão os caras colocam um post-it embaixo do computador, essas coisas. Então, é isso que precisamos. Mas é isso, né, Vanderlei? Muito obrigado, meu cara. Eu agradeço a oportunidade. Vamos ver se a gente faz o 2 em breve. Vamos embora, mas papo legal. Tem muito, acrescentou muito, né, doutor? E, gente, gostaram? Curta o canal, se inscreva, dá um joinha, tudo esse negócio que o pessoal da internet fala, de youtuber fala aí. Faz isso aí pra nós, né, doutor? Muito Exatamente. obrigado também, doutor. Até a próxima, então. Obrigado a vocês todos. Valeu, Vanderlei. Até mais, hein, querido? Pessoal, valeu.